do Senhor, queridos, vos cumprimento nessa noite, na pessoa do nosso superintendente, o evangelista Rudinei dos Reis, com a sua esposa Diana Reis, e cumprimento todos os demais coordenadores e também professores da EBD Canoas Norte. Nós estamos, então, nesta oportunidade, incumbidos de trazer uma reflexão ou um estudo sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre, os ataques contra a Igreja de Cristo. A lição de número 11, a sutileza das mídias sociais. O que quer dizer sutileza, né? Sutileza é aquela extrema delicadeza, aquela sagacidade. E o que seria, então, a mídia social ou redes sociais? Então, trata-se da tecnologia e plataforma que permite a criação e o compartilhamento das informações em formato passivo de transmissão pelos canais. Muito bem, para que nós possa falar então nas redes sociais, nós precisamos falar nas pessoas, né, que estão produzindo conteúdos para a rede social. Muitas pessoas dizem, olha, eu fui chamado por Deus para fazer esse trabalho. Todo cristão, né, todo ser humano, ele foi chamado por Deus para a salvação. E quando nós somos salvos, nós somos chamados ovelhas do Senhor, né? E ovelha automaticamente gera ovelha, né? Tem um hino que diz, posso eu com as mãos vazias, né, me apresentar ao Senhor? Só que, infelizmente, muitos que têm vindo, né, têm sido atraídos para nosso meio, têm sido, às vezes, vítimas de falsos missionários, que eles procuram adequar o evangelho ao mundo para atrair as pessoas. Então, fazem shows, né, para arrebanhar a multidão, multidões, inovação para agradar as pessoas, mensagem extraídas de livros de autoajuda, ou de mentorias de empresa, sendo aplicadas como se fosse a palavra de Deus. Muitas vezes a interação tornou-se um relacionamento de negócios, aquela troca de interesses, onde o cliente é mais importante que a mercadoria, né? Então, eu quero muito cliente, né? Então, eu quero esses clientes, conquistá-los no mínimo tempo possível por conta do meu imediatismo. Então, eu falsifico essa mercadoria, torno a palavra de Deus uma mercadoria e eu falsifico ela, porque ir à fonte, né, custa caro. Então, eu torno esta mensagem agradável, né? Então, hoje valoriza-se muito mais, né, o ter do que o ser. Então, essa corrida desenfreada por popularidade, fama, tem trazido, né, muito prejuízo para a propagação do verdadeiro evangelho. Esse ciclo vicioso acontece em muitos casos, no meio congregacional, mas torna-se uma proporção muito gigantesca no meio virtual, por conta da rapidez com que se espalha, né? E os inúmeros recursos visuais que tornam isto muito atrativo. A imagem, né, ela fala muito. Vamos ver a nossa verdade prática? Ela diz assim, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. Então, nós sabemos que uma ferramenta nas mãos de um profissional responsável e que sabe, entende do seu manuseio, ela traz um resultado muito satisfatório. Mas uma ferramenta nas mãos de um aprendiz, ela já pode trazer prejuízos. A mesma coisa uma arma, né? Nas mãos de uma autoridade responsável, que sabe o seu manuseio, ela pode servir para salvar uma família, para defender uma nação, para garantir a ordem, não é? Mas já nas mãos de um amador, de uma pessoa descontrolada, pode ser totalmente o inverso. Então, as mídias sociais, o mundo virtual, são ferramentas, né? E também são armas. Vamos ver o nosso textuário. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 11, o versículo 1. Eu não posso expor o evangelho, ver o evangelho, como uma imposição, uma obrigatoriedade. Mas eu não posso baratear como se fosse uma ponta de estoque. Não basta a pessoa vir para cá, né? Aumentar o número de pessoas sem que tenha o arrependimento. O resultado é aquilo que o mundo prega muito e clama muito por isso. O resultado é inclusão.
No Antigo Testamento, a lei mandava, né? A lei exigia, a lei punia. E a lei dizia: dá-me um sacrifício, dá-me um cordeiro. Mas no Antigo Testamento o cordeiro já veio, aleluia. O nosso libertador, aquele que pagou o preço, aquele que rasgou a cédula que nos condenava. Então ele nos atraiu, a Bíblia diz que quando ele foi levantado, atrairá muitos a mim. Atraiu-nos a ele por conta do seu amor, da sua mensagem, do puro evangelho. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Romanos 12:1 diz: eu rogo-vos pela compaixão do Senhor, né? Eu estou rogando, eu estou pedindo que vocês apresentais os vossos corpos, né? Como um sacrifício vivo, como um culto racional. Então eu não preciso sair do meu consciente para adorá-lo, mas eu devo, na minha razão, né? Na minha razão, adorar o Senhor, no meu entendimento, no meu procurando aprender e conhecer o Senhor. A introdução da revista tem uma frase que eu queria ler para você aqui, que diz assim: as mídias sociais são instrumento, são neutras, contudo o uso dela se faz, não é como toda a ferramenta, impõe um desafio ético, moral, por parte de quem usa. Então, ali diz assim: os cristãos no tópico 1 e a rede social na era digital. Então, eu vou ler aqui a revista na página 79 do professor, que diz assim: a igreja está no mundo mesmo não sendo parte dele. Então, queridos, a revista nos diz que a interação social de forma virtual não é sinônimo de impiedade. Não é a rede, mas é o que acessamos dessa rede. É o que postamos nessa rede. É a reação, é a nossa reação quando nós vemos alguma coisa. O tempo que nós ficamos na rede, né? O motivo que nos leva a ela. Será que é uma pesquisa do colégio? Será que é uma pesquisa bíblica? Ou será que é uma fuga? Será que eu fujo das minhas responsabilidades? Não é? Será que ela já está tomando o lugar que é de Deus, que é da minha família, que é do meu trabalho? Será que ela já se avolumou de um ponto que tornou-se um vício? Não é? Porque uma coisa é quando eu faço algo esporadicamente. Teve um dia que eu fiquei mais tempo na rede social. Teve um dia que eu cheguei atrasado no culto. Teve um dia que eu tive que sair mais cedo. Mas quando isso passa, né, do casual e ele fica naquela coisa repetitiva, sempre, isso torna-se o quê? Torna-se um vício. E quando torna um vício, isso vai fazer parte do meu caráter. Vai até distorcer o meu caráter, não é? Por conta desse exagero. Outra coisa que nós temos que nos preocupar muito hoje são crianças expostas às telas, não é? Isso traz um prejuízo físico, mental e espiritual. Tem doenças, tem distúrbios, né, que podem nem ser congênitos. Tem crianças que têm problemas cognitivos. Tem crianças com déficit de aprendizagem. Pessoas que não socializam. Muitas vezes os pais são ausentes. E esses pais, eles moram na mesma casa com as crianças, mas eles são ausentes porque eles não participam, eles não conversam, eles não administram o sim nem o não, não tem disciplina nessa casa. Então a rede social, ela tornou-se a babá dos seus filhos. Então hoje tem muita gente que tem as crianças como diagnósticos de crianças hiperativas. Nós sabemos que existem crianças hiperativas, mas eu ouvi um dia um palestrante, um médico dizendo, né, um psicólogo, que muitas crianças que ganham o diagnóstico de hiperativas e tomam até remédio não são, mas são os pais que são hipoativos. Eles que deveriam ser tratados. Então, muitas vezes, o mimo excessivo, né? É tão bom a gente mimar as crianças, né? Mas o mimo excessivo, ele é prejudicial. A violência, ela é prejudicial. Uma coisa é você ser firme, né? É você aplicar a regra, a disciplina. E outra coisa é você bater, é você judiar com violência. O mundo virtual não é o melhor entretenimento. Muitas vezes a criança é tão apegada àquela rede social que dá crise de raiva, de choro, né? Quando você tira o celular, e às vezes até a crise de raiva não é só da criança, é da mãe e do pai também. Porque acho assim que é melhor, às vezes, a criança ficar sozinha do que ficar com aquela avó, aquela tia que tira o celular da criança. Como se a pessoa que tirou o celular é má. Né? Então, daqui a pouco, a criança está sozinha com o celular, numa idade que ainda não tem idade de acessar o celular. Né? E aquela criança começa a dar sinais de ansiedade, não é?
E aí o que que fizemos? Vamos para o psicólogo, vamos para o psiquiatra, vamos para os profissionais, né? Quando na verdade nós estamos envenenando essa criança com alimentos, né? Que são prejudiciais para o seu desenvolvimento, nem falando, né, na vida espiritual. Então, às vezes até a criança faz bobagem, né, com o seu próprio corpo, porque ali tem muitos aliciadores, né, nas redes sociais. A ausência, muitas vezes hoje nós vimos pessoas que elas se são assim ausentes, né, elas são pessoas que não conseguem socializar, né, são pessoas que não conseguem lidar bem com limites, né. Muitas vezes a criança ela fica muito sedentária, sentada na frente de uma criança, um adolescente, até o jovem, né, até o adulto, né, muito sedentária, sentada na frente daquele aparelho, né? Muitas vezes não tem aquela doença que a pessoa acaba desenvolvendo, nem tem um fator genético, né? Mas ela é provocada por conta do uso excessivo, né? Das redes sociais, da alimentação, né? Mal administrada. Então, a falta de disciplina, né? Muitos acham insuportável, às vezes, né? Estar com seus filhos. Tem, às vezes, pais, às vezes, mães, né, que acham melhor deixar a criança sozinha em casa ou jogar a criança para a internet do que ter que acompanhar a criança, do que ter que brincar com a criança, do que ter que desenvolver o seu papel de mãe, o seu papel de vó, né? Quem não quer ter trabalho hoje com os filhos quando são pequenos, quem não quer investir hoje nos filhos, na primeira infância, segunda, na adolescência, com certeza, né, ele vai ter trabalho amanhã. Ele vai ter prejuízo dobrado amanhã. Dê tarefa para os seus filhos, né? Distribua essas tarefas em casa. Em casa tem que haver uma distribuição de tarefas, porque para cada folgado, né, tem um sobrecarregado. Revistas cristãos conectados. Vamos ver aqui o 3, né? Cristãos conectados. É tão importante aqui que ela fala sobre Paulo, né? E nós sabemos que Paulo ele era um judeu com cidadania romana, e ele era um fariseu, muito temido, porque ele defendia a lei. E ele tinha certeza, né, que ele trabalhava para o reino de Deus, trabalhava para Deus. Então, tinha um momento que Jesus derruba ele do cavalo, né? Alguns dizem que não derrubou do cavalo, não é a questão, mas Jesus derruba ele, não é? E Jesus permite que ele fique cego, né? E ele vai, certamente, de arrasto para a casa de alguém, e ali ele aprende, né? No isolamento, no discipulado, no açoite, nas cadeias, nas prisões. E ele é um homem que prega não por dinheiro ou por posição social, mas ele realmente deu a vida por Jesus. Então veja, eu imagino que seria hoje Paulo como rede social, não é? A rede social de Paulo, então, eram as cartas. Então, em todo tempo teve sempre um meio de comunicação. Hoje, nós somos a geração que tem, acho que o melhor meio de comunicação, o mais ágil, o mais rápido, né? Meios de comunicação, muitas formas, então, de comunicação. Então, queridos, eu tenho que perguntar hoje, né? Antes de querer o resultado, querer a fama, eu tenho uma chamada, não é? Eu tive um real encontro com Deus. Eu já caí do cavalo, já desci da figueira, né? Eu fui já arrastado, porque quando eu vejo Paulo arrastado, eu vejo nós, muitas vezes, sacrificando, crucificando as nossas vontades, né? Em prol da chamada de Deus. Um dia o Senhor disse para Pedro, Jesus disse para Pedro, Pedro, hoje tu és jovem, te cinges e vai onde tu queres, mas vai chegar um dia que outros vão te cingir e vão levar aonde tu não queres. Será que nós sabemos o que é renúncia pelo Evangelho? Não é? Já passamos por esse fogo? A imposição de mãos sobre nós foi por ordem do Senhor? Ou foi um negócio? Né? Eu subi cada degrau ou eu fui de elevador? Né? Eu fui batizado no Espírito Santo, eu tenho uma vida de jejum e oração, eu preparo, não é, o meu trabalho, a minha pregação, os meus hinos com jejum, com oração. Eu tenho recebido mensagem de Deus ou eu sou aquele papagaio da internet, né? Nós temos a unção sobre nós ou nós somos aqueles animadores de auditório? Somos criteriosos, né? Buscamos a direção do Senhor? Ou nós colocamos qualquer coisa, fizemos qualquer coisa em função de popularidade? Eu queria falar um pouquinho, antes de terminar, sobre filtro, né? A comunicação ela tem várias linguagens. Não só quando a gente ouve uma pessoa,
A gente também lê, né, o que ela fala através do que a gente vê, quando a gente vê essa pessoa, né? A gente faz uma leitura quando a gente olha para uma pessoa. A Bíblia fala sobre aquele versículo, fugir do mal, mas também da aparência do mal. Se o mundo é o nosso inimigo, e se eu quero levar a mensagem do Senhor, não é? Como é que eu vou levar essa mensagem me adequando a esse mundo que é inimigo de Deus? Né? Como eu vou ceder à carne e aderir o que o mundo me expõe? Os meios de comunicação, eles tornam as pessoas uma massa, não é? Eu estou ali na frente, é aquele monólogo ali, eu nada posso dizer, mas eu vou absorvendo. O que os homens e mulheres de Deus muitas vezes falam hoje não tem a relevância do que aquilo que um artista, que um ator, que um jogador, que um famoso diz ou faz, não é? Aquilo que a gente não pratica porque alguém nos diz, nós praticamos porque olhamos aquelas pessoas, né? Muitos são seguidores de maus exemplos, de pessoas que não têm a vida pautada na palavra do Senhor. Eu quero ser famoso, então eu sigo um famoso e eu me torno a cópia desse famoso. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Temos a linguagem verbal, gestual e a linguagem corporal. A minha essência, a minha pureza, ela vem de dentro, não é? Mas ela reflete no meu interior. Então, o que eu falo, o que eu aprovo, o que eu uso, o que eu olho, o que eu posto, não é? Tudo isso, o likezinho que eu dou, não é? O comentário que eu faço, isso diz muito respeito a mim. Eu preciso ser cuidadoso, né? Deve haver coerência entre o que eu canto e o que eu falo e o que eu sou e exponho. Às vezes a pessoa tem um estereótipo, beleza, mas não tem conteúdo, fala heresia, fala bobagem. Às vezes a pessoa fala uma palavra que tem coerência, mas ela tem um estereótipo puxado para a sensualidade, que não nos representa, não é? E nós estamos nesse mundo, irmãos, no mar, não é? E nesse mar, nós estamos num barco. E esse barco, Jesus é o condutor. E esse barco, nós temos que ter 2 remos, não é? E esse remo, né, é a palavra de Deus e a oração. Eu não posso só orar, eu não posso só ter conhecimento, mas eu preciso usar os 2 remos. Tem profissionais admiráveis nas redes sociais. Tem coach, tem psicólogo, tem psiquiatra. O conhecimento secular, ele é muito importante. E nós sempre aconselhamos que as pessoas estudem, né? Que adquiram conhecimento. Mas cuidado, irmãos, com os conceitos mundanos. Nós temos uma palavra. Nós somos mensageiros do Evangelho. Nós não podemos ser aquele mensageiro que está louco para levar uma mensagem, está louco para dizer que é mensageiro, mas não tem mensagem. A Bíblia diz que teve um que saiu correndo, né? Pediu para levar, insistiu para levar, saiu correndo, passou os outros todos, mas quando chegou na frente, né, não tinha mensagem. Né? Muitas vezes, querido, nós podemos nos confundir, né, com a pressa, né, sem deixar, desculpa, que Deus trabalhe na nossa vida. Cuidado com as redes sociais. Não acostume a pedir oração todo dia por tudo, colocar a tua vida na rede social. Um crente que ele tem maturidade, ele aprende a elaborar as suas demandas com Jesus. Cuidado com aqueles lanches, né, de internet que incham, né, que viciam, que estão a serviço do materialismo, que só defende os seus interesses, gananciosos e enamorados do mundo. O famoso eis que digo, se Deus não mandou dizer, né? O triunfalismo exagerado, o falso Pentecoste. A religiosidade contemporânea, irmãos, ela tem desprezado a singeleza e a pureza e a unidade. Tem muito medo da verdade, porque a verdade fere a carne, pode machucar alguém, mas não tem problema se ferir o Espírito Santo. Queridos, eu quero então, terminando essa reflexão, essa palavra, nós queremos então ler uma poesia que eu escrevi para o enlevo espiritual dos irmãos. Cuidado com as redes. Humanismo no lugar do amor. Caso contrário, serás peixe. Jesus te chama para ser pescador. Seja humilde e busque a comunhão. Não se escore na janela. Quem vai ao mar sem saber usar a rede será preso por ela.
efeitos especiais e ilusionismo têm atraído multidão, mas Jesus envia o avivamento a quem vive em jejum e oração. Cuidado com as redes, cuidado com a janela. Lance as redes, traga peixes, não sejas preso por elas, não seja o peixinho delas. Deus abençoe, queridos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.